7 de janeiro de 1985, São Paulo, capital. O ano mal começava e a família Peukert Valente ainda não fazia ideia que seu pequeno sobrado, no bairro da Vila Santa Catarina, viraria cenário de um dos crimes familiares mais brutais do país. E tudo aconteceria porque a matriarca da família pediria apenas para que seu filho mais velho abaixasse o som em seu quarto. Roberto Agostinho Peukert Valente, com então 18 anos, ficou afrontado com o pedido. Aquele seria o gatilho para que o primogênito tirasse a vida dos pais, de 2 irmãos e de uma irmã. E ele depois, calmamente, foi à padaria em seguida para comprar pão. Sim, para comprar pão. Quem conta os detalhes dessa história e o que pode ter causado todo esse tormento é o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Esse é um caso, quando você me falou, eu não lembrava muito. Eu lembrava vagamente. Eu até liguei para minha mãe e falei, mãe, você lembra? Ela falou, claro, meu filho, você não lembra. Falei, mãe, o povo começou a ficar com medo de filho, que quando a Isabela Nardoni foi jogada da janela, as crianças ficavam com medo dos pais. Isso. Eu falei, em 85, os pais começaram a ficar com medo de um filho? Que crime é esse? Beto, esse eu acho que foi um dos crimes pioneiros aí, né, de patricídio, familicídio, né? Parricídio, irmãocídio, enfim, foi um crime pioneiro até antes desses outros que a gente já fez, que a gente tem tratado, e que chocou muito e que, aliás, isso foi até quem me lembrou esse crime foi uma ouvinte nossa, né? Esqueci o nome dela e você me desculpa que eu esqueci. Você sugeriu esse crime, eu guardei, eu me lembrava eu me lembrava, mas não lembrava, sabe aquela coisa que fica ali. Esse crime o que aconteceu foi o seguinte, foi bom, o autor Roberto Agostinho Peukert Valente, né, um rapaz de 19 anos na época. Esse crime aconteceu na madrugada do dia 6 de janeiro para o dia 7 de 1985. Então, vocês veem como faz tempo, meados dos anos 80. E para mim, particularmente, esse crime ficou muito marcado porque foi num bairro, ao lado do bairro que eu moro, ali no Campo Belo, foi na Vila Santa Catarina. Então, causou muita comoção ali no bairro, foi um assunto muito falado e discutido e foi muito violento. Esse rapaz assassinou a família inteira, não é? E teve muito requinte de brutalidade, de frieza no enredo desse assassinato coletivo aí. E foi uma chacina que ele cometeu, né? Então, aconteceu mais ou menos o seguinte, esse rapaz aliás, na verdade, essa família tinha todos os elementos muito de estopim para esse tipo de personalidade disfuncional. Então, você tinha uma família com uma relação disfuncional, né? Que os próprios vizinhos, posteriormente, vão dar os seus relatos de como essa família era disfuncional. Era disfuncional a ponto de haver tiros e ninguém tomar uma atitude nenhuma, né? Para você ver como ali era uma gritaria, era uma maluquice e tudo mais. Havia uma herança envolvida, uma herança em dólares, tá? E havia uma arma, um revólver calibre 38 dentro de casa, que todo mundo sabia que aquela arma estava ali, pelo jeito estava muito mal guardada. Então, tem vários elementos que acontecem. Esse rapaz, ele filho de um casal, né? O Mário Valente, de 46 anos, que era um desenhista projetista, né? Da Mercedes, né? E a esposa dele, a Karen, que tinha apenas 42 anos, era uma dona de casa, né? Ele era português, ela era descendente de poloneses, e ele tinha, além dele, ele tinha mais 3 irmãos, né? A Cristina, que na época tinha... O Paulo, que tinha
18 anos, a Cristina tinha 16 e o mais novo, o André, de 8. E ele matou todos. Ele chega... E a cena do crime é a seguinte. Ele chega em casa, depois de ter passado o dia fora, né? A família já estava deitada. Ele deveria ter sido um horário avançado aí da noite. E a mãe, mais ou menos, estava ali na sala, vendo televisão, uma casa, um sobrado geminado, classe média, de um bairro bem de classe média. A mãe estava em casa, provavelmente aguardando ele chegar, assistindo televisão, e ele chega e a mãe dá uma bronca nele, né? Dá uma esculachada nele, e que aquilo não era hora dele chegar, que ele tinha passado o dia todo fora de casa, que ele tinha alguns deveres, tudo mais, e começa uma discussão que, pelo jeito, era uma discussão habitual ali. Ela chama ele de vagabundo, de moleque, coisa e tal, e vai deitar, né? E ele então pega, na sala, que ele estava na sala, ele liga o som alto, né? Então você vê que ali tinha parece que tinha uma dinâmica muito grande de falta de respeito, né? A mãe chama o filho de vagabundo. A mãe chama né? o filho de vagabundo, de moleque, dá um esculacho. Chegou já nesse nível, né? Já chega assim. Os vizinhos, então, já estão acostumados com essa coisa de música alta na madrugada. Briga, gritaria, tudo mais. E o que tinha acontecido nesse dia, especificamente, é que essa irmã, Cristina, havia fugido um tempo antes com um namorado que ela tinha, um tal de Adriano. E ela tinha 16 anos, Ela né? tinha 16 anos. Ela já tinha fugido de casa com esse namorado, Adriano. E aí, acho que menor de idade, as coisas não aconteceram como eles imaginaram, né? Ela volta. E aí eles tinham acertado o noivado para o futuro casamento dela. Então, foi naquela noite, né, que eles tinham acertado isso, que então ela iria noivar para depois casar com esse namorado, a família aceitou, coisa e tal. Para fazer os conformes, principalmente naquela década, que era mais careta também. 85, sim, com certeza. Início do ano. Então, todos foram dormir, o pai também, a mãe ficou aguardando ele, aí ele chega, tem essa cena, a mãe vai para dormir, ele põe o som alto, e a mãe volta e desliga o som, né? E volta para dormir. Porque a coisa já não estava fofa. Não. Já chamou de... O próximo passo é arrancar da tomada mesmo. E ali vai... Bom, a gente vai falar disso. E acho que... E ali você percebe, né, por esse fragmento que tem da cena que antecede o crime, por esse fragmento você percebe que a família tinha relações disfuncionais. Isso fica muito claro, né? E provavelmente as pessoas também ali, pelo menos quando operavam em família, eram disfuncionais, porque a gente percebe muito isso, né? Existem indivíduos que fora da família atuam de um jeito e quando estão no grupo familiar atuam de uma forma diferente. E muitas vezes essa forma diferente da dinâmica é que a pessoa mostra a disfuncionalidade dela, né? O modo que ela trata o pai, que ela é tratada pela mãe, como os irmãos se dão. Isso vai mostrar muito o grau de disfuncionalidade desse núcleo. E esse próprio núcleo é o que alimenta sempre a disfuncionalidade, né? O que carrega. Sim. Ele pode sair dali até melhorar a forma, mas ele volta ali, isso, essa bateria recarregada entre todos eles. Exatamente. É uma dinâmica muito particular, né? É óbvio que quando ele sai de um núcleo desses, ele vai reproduzir isso quando essa configuração se dá por similaridade, né? Então, isso se reproduz, mas geralmente é assim, tá? Então, ele espera a mãe deitar e tudo mais e pega o revólver, que ele sabia onde que estava o revólver calibre 38, não é? O pai tinha recebido uma herança e ele recebeu uma quantidade grande em dólares, né?
que ele tensionava montar um comércio, abrir alguma coisa. E também comprou essa arma. E essa arma devia estar num lugar de fácil acesso. Até uma coisa assim, nos anos 80 as pessoas tinham mais arma em casa para assalto, era uma década também que estava tendo mais assaltos em casas. Isso. E talvez ele tenha mostrado, se entrar alguém, como se isso fosse resolver. O bandido, dá licença que eu vou pegar a arma. Então ele tinha não só acesso, como tinha até bastante munição. Eles sabiam, todos sabiam onde estava essa arma. Sim. Né? Então ele vai fazer uso desse 38, esse calibre 38, e ele vai ao quarto dos pais, né? E quando ele sobe a escada, chega no quarto dos pais, ele leva um susto porque ele encontra a mãe de pé, né? A mãe no quarto. Mas ele já queria matar. Não, ele já foi com a arma. Ninguém vai para dar um susto com uma arma carregada, ok? Mesmo porque pode acontecer um acidente. Não, mas achando que já está tudo dormindo. Exatamente. Você vai acorda aqui, ó, que eu tenho na mão. Ó, o que eu peguei. Ó, meu 38. Então eu vou ligar o som, hein? Ele já foi nessa intenção. E então a mãe estava acordada no quarto, estava de pé, e ele dá o primeiro tiro na mãe. Né? O primeiro tiro é direcionado para a cabeça da mãe. O pai acorda com aquele estampido dentro do quarto e o pai leva o tiro na cama. A queima-roupa também. Exatamente. Nesse meio tempo ele sai do quarto dos pais e ele percebe que a irmã saiu do quarto dela e foi ver, né, o que estava acontecendo. E ele se esconde. Tem toda uma dinâmica que vai caracterizar depois até o próprio laudo e julgamento dele, porque não foi uma pessoa que saiu atirando, ele teve uma mecânica premeditada. Então ele vê a irmã, ele se esconde, né? E quando a irmã chega no quarto dos pais e vê aquela cena, ele sai de onde ele estava escondido, talvez atrás de um armário, atrás de uma porta, algo assim, e ele mata a irmã. Também com um tiro na... Com um tiro, ele também dá um tiro na irmã, que cai já... Ela nem sabe quem atirou. Ela nem sabe quem atirou. Provavelmente ela não deve ter sabido quem atirou. Ela já cai ali, entre o armário e a cama, ela já cai... Morta. E aí ele desce as escadas e vai recarregar a arma. Porque essa arma devia estar na sala ou algum cômodo ali por baixo, em alguma gaveta, em algum lugar de fácil acesso. Então, isso caracteriza muito o desejo dele, né? A premeditação, a frieza dele. Ele desce e vai carregar essa arma, Beto. E ele recarrega a arma e aí sobe. E quando ele sobe, ele percebe que o irmão mais velho, né, o de 18 anos, Paulo... Um depois dele. O Paulo... tinha acordado para ir até o banheiro, né? Então, o que ele faz? Ele volta, né? Ele se deita no beliche. Ele vai para o quarto, onde todos os três deviam dormir. Ele se deita na caminha dele e finge que está dormindo. E ele espera o irmão voltar e se deitar. E depois que o irmão se deita e pega no sono, ele sai e aí ele vai executar esse irmão e o outro de 8 anos. No quarto. Na cama. Então, mas no mesmo quarto. No mesmo quarto. E esse irmão não ouviu também esses 4 tiros. Então, essa é uma questão muito indagada desse crime, né? E que foi um grande mistério para a época. Porque, assim, veja... Mas ele não mata só com o revólver. Não, calma. Os vizinhos não ouviram o estampido. É aquilo que você falou, é uma casa já com tanto barulho que você para de ouvir o barulho. Então, os meninos que estavam no quarto não ouviram. Porque também...
Agora, essas casas sobrados E antigas, devia ser revólver, às vezes, né? E o barulho é muito alto de revólver. Por o isso que ele barulho volta de e alto fica recarregando. o barulho é muito alto de revólver. É uma... Ou eles dormiam profundamente, ou era aquele tipo de casa que é meio antiga, que tem, dependendo de onde você está, tem um som meio abafado, né? Sim. Apesar que o som do revólver dentro de uma casa é alto. De qualquer forma, ele, antes de matar os irmãos, quando ele desceu, perdão, vou recapitular e vou dar o fio da meada. Quando ele desce para recarregar a arma, quando ele estava voltando, ele ouve uns gemidos no quarto. E ele percebe que a mãe está viva ainda. Então ele volta para a cozinha, pega uma faca dessas de pão serrilhada e volta e golpeia a mãe e o pai várias vezes. É mais de 11 vezes a mãe. Foram não sei 11 facadas só no pescoço do o pai. Foi tudo aqui, né? Foi tudo aqui. E a mãe, ele golpeia o peito. E ele golpeia com uma ferocidade, com uma raiva, que ele tenta arrancar o coração da mãe para fora, para você ver quanto elemento simbólico, muito fácil. Quantas relações tóxicas, quantas relações mal lidadas, mal geridas que havia nessa família, né? Quanta coisa que estava como um rastro de pólvora. Facada foi só no pai e na mãe, né? Facada foi só no pai e na mãe. Nos irmãos, não. E tem uma coisa que eu acho um apontamento... Aí sim o irmão ouve, sai... Ele sai do banheiro, ele volta para dormir e aí ele executa... Então, quando ele executa os dois meninos, o Paulo e o André, a irmã já estava morta dentro do quarto dos pais, a mãe e o pai já estavam mortos e esfaqueados. Então, assim... Imagina a quantidade de sangue que ele tinha. A quantidade de sangue também que tinha nesse ambiente. Se o pai já estava morto, vai sair menos sangue, porque você não tem bombeamento. Mas a mãe ainda está viva. Sim. Quanto veio nele? Porque eu não sei nem se ele não se cortou a mão, porque essas facas você escorrega, o sangue... A doutora Rosângela fala o tempo inteiro. Viscoso. A pessoa vai... Por isso que punhal, lá Guilherme de Pádua, não se corta, porque você tem aquela coisa que impede da mão escorregar. Então, ele deve ter se cortado, também isso é super comum. Agora, um ponto que tem dos irmãos é a quase doçura para matar o seu irmão, né? Porque ele pega, o irmão dele volta do banheiro, ele espera o irmão dormir, aí ele atira. Aí o irmão mais novo acorda, sem saber direito o que está acontecendo, fala, não, deve ter falado, não, foi um sonho. Fica, estou aqui com você, fica tranquilo, dorme, nenê, dorme. Exatamente. Pá, um tiro na cabeça do cara. Exatamente, tem essa passagem. Ele tem uma é quase uma doçura de irmão para matar o irmão. É uma coisa doida. Então, isso caracteriza muito essa labilidade emocional, né? Da qual nunca foi... Talvez nunca tenha rompido dessa forma, com certeza, mas que, a um olhar mais técnico, a um olhar mais assistido, mais comprometido, deveria já ter mostrado em algum momento que ali havia uma labilidade emocional muito grande e que as relações já estavam muito no limite. Já tinham até acabado, né, cara? As pessoas chegaram nesse ponto, já tinha... Exatamente. Eram relações muito de limite. Você vê a história da irmã ter fugido com o namorado, que talvez a família não aceitasse, a mãe, o nível do tratamento que tinha, como a gente falou aqui, os vizinhos já... Você já teve vizinho barulhento? Olha, eu já tive vizinho barulhento e eu já tive vizinhos que tinham essas relações disfuncionais, de gritos, de brigas, de palavras horríveis, de coisas que, assim, no começo a gente fica com, assim, causa... Que não é briga de marido e mulher, não é essa história. Essa é mãe com filho, é filho com pai. Brigas, assim, de berros. E de agressão verbal. De agressão verbal, Aí você ouve barulho, né? Porque o soco faz um barulho, né? Faz um ploft, ploft, ploft. Só que você vai entrando nisso numa normalidade da sua vida que você já se desliga. Porque você vai ter algumas opções. Brigar com teu vizinho.
torcer para isso não Primeira coisa mudar. que você faz, você fala, primeiro, no começo você fala, por favor, gente, chama até a polícia uma vez. Sim. Aí depois, e não é briga de marido e mulher, que isso é uma outra coisa, um outro tipo de relação abusiva. Eu tô falando de famílias, assim, onde mãe chama filho... Não, todo mundo briga com todo mundo, gente, né? eu ouvi uma vez, num lugar que eu tava, o filho chamando a mãe de... Eu pensei, se ele falar assim com a minha mãe... Eu não sei, nem consigo falar porque ele falava, vagabundo era a coisa mais fofa que ele estava falando para a mãe. Então, dentro dessas famílias, dessa maneira, você que está meio perto, você se desliga. Por isso que os vizinhos já não... Acho que é só mais um dia. Você chama a polícia uma vez. Primeiro você fica horrorizado, na segunda vez você chama a polícia porque aquilo está te incomodando, porque aquilo nunca tem você hora, tem medo nunca que vai tem acontecer. Dia, entendeu? Depois, quando o evento passa, a família continua ali, todos naquela convivência, e você chega à conclusão que ali mora sem vergonhas. Que é uma família de sem vergonhas. Eles perderam o respeito, eles perderam a vergonha com os vizinhos, eles perderam o respeito entre eles, e que ali mora um transtorno muito sério. É um caso de um transtorno coletivo e individual também. Porque aí você começa a observar, e eu me lembro que essa casa era uma casa que ficava atrás da minha, né? E a gente começou a querer identificar quem era quem. É uma loucura familiar? É uma loucura, é a tal da loucura 2, é a loucura familiar, que parte sempre... provavelmente nesse caso, parte sempre de uma loucura de um casal, né? E que vai sendo perpetuada pela prole, pelos filhos, entende? Porque a relação com os filhos é uma transferência da relação patológica que esse casal tem no projeto familiar. E é como eles aprenderam a ser, né? Sim. Porque é uma linguagem. A referência está lá dentro de casa. Exatamente. Chamar de vagabundo, descer o braço e tudo mais. E depois o Roberto ele vai falar lá na frente, quando ele é pego, ele traz um pouco, ele confirma um pouco isso, até numa forma dele se justificar, mas ele vai trazer isso. Bom, mas enfim... Mas ele mata, e o que acontece? Bom, ele mata a família toda e ele arrasta os corpos para um carro, que era o carro da família. E ele amontoa os corpos no porta-mala. Sozinho, hein? Sozinho, ele arrastou corpo por corpo. A força que esse homem estava então, e o ódio. A força do ódio, ele estava na força do ódio mesmo. São 5 corpos. Né? São 3 irmãos, pai e mãe. Foram 5 corpos. Ele arrastou esses corpos, coloca no porta-mala, empilha os corpos no porta-mala. Devia ser uma caravan, uma belina. Caravan. Porque tem cara de caravan, né? Poder tanta coisa assim atrás. Isso, carro de família. Mesmo porque... Santana Quantum, os pais tinham casa na praia. Eles tinham uma casa na praia, meio sítiozinho, em Bertioga, e eles iam muito para lá com a família, levavam coisas, caravan, então devia ser esse carro. Ele empilha os corpos lá e sai com a caravan, com o carro e deixa mais ou menos ali próximo do cemitério de Congonhas, que é um cemitério que tem ali na Zona Sul, perto do Jardim Marajoara, que também é um bairro Ele larga os corpos no chão? Ele larga os corpos dentro do carro. Ele deixa com o carro com tudo? Deixa com o carro tudo. Porque ele já tinha... Só uma coisa que estão pedindo, quem mandar superchat falando de filho que mata pai, vai ter o sorteio do livro do Ulisses, autografado, o livro da Suzane von Richthofen. Então, mande seu superchat, vamos torcer para você ganhar. E aí, o que ele faz? E aí ele volta para casa, né? E ele tá todo ensanguentado, ele se troca, não é? E vai à padaria comprar pãozinho para começar o dia. É a primeira fornada. Exatamente. Pegar aquele bem quentinho. Ele vai pegar o pãozinho, ele vai para a padaria, ele vai pegar o pão, ele volta, né? E toma o café da manhã dele.
Vida normal, vida que segue. Vida que Eu segue. adoro que essa frase pegou moda, vida que segue. Vida que segue, tudo bem. E aí ele vai arquitetando, não é? A limpeza daquele rastro todo. Ele liga o som na altura que quer? Eu acho que sim, né? Provavelmente. Eu acho que deve. Isso não é uma. Isso é totalmente, né? Agora eu posso ligar a hora que eu quero e pá! Na altura que eu quiser, com a música que Pronto, eu o tempo quiser. que eu quiser, o rock que eu quero, coisa e tal e coisa. E aí ele tem que ele limpar a começa a bagunça. lavar a casa, né? Aí, obviamente, vão ver esse carro pingando sangue, abandonado perto do cemitério, é chamado a polícia, eles verificam a placa dos carros, entende? O pai e a mãe, inclusive, estão com os corpos nus, né? Provavelmente eles tinham o hábito de dormir nu. Ou ele tira a roupa também, né? Porque nada como te humilhar, ainda mais te deixando pelado, né? Não tem um quê de humilhação bom aí também? Tem, mas eu acho que eles... Não sei. Mas Sei lá. Não sei. Não posso... Não sei nem como. Será que os irmãos estavam também? Não, parece que quem estava nu era o pai e a mãe. É porque aí tem um áudio que a gente fez, e se você parar para olhar, é uma análise enorme para um jogo de cena. Gente, desculpa, a tosse já avisei. Não é Covid, é tosse alérgica, uma sinusite terrível. Você deixar a pessoa em uma posição nua ou em posição sexual é o desejo de humilhação também, ainda mais, né? Você deixar sua mãe pelada, esfaqueada, tentando tirar o coração dela, todo mundo vai te ver, todo mundo vai ver as tuas coisas tudo aí. É, o que você tem por dentro. E o que você tem por fora aí também. Todo mundo vai te ver pelada aí. Porque não é aquela coisa, o teu o pudor. O teu pudor vai acabar. Porque ele fala que a mãe era super conservadora. Sim, os pais eram. Então tem o quê aí de humilhação? Pode ser. Não, uma boa. É bem provável. Se fosse ficção, eu colocaria é bem como provável. mais um elemento de... É bem provável que tenha tido isso, inclusive na própria ira de golpear, essa roupa tenha também se rasgado e aí na hora de arrastar tenha se desfeito, porque talvez fosse uma camisola, uma coisa mais fina. Janeiro devia tava calor, enfim. Tem tudo isso que a gente pode pensar. A polícia vai, então, até a casa dele e encontra ele lavando as escadas. A casa tinha umas escadarias, assim, quando entrava. Encontra ele lavando as escadas com detergente, tem sabão em pó. Aí até. Tava lavando as escadas, ele recebe a polícia e a polícia entra na casa, né? E ele vai com a polícia para a cozinha e ainda oferece se eles queriam um pedaço de pizza amanhecida, coisa e tal, e começa a conversar com a polícia. E a polícia pergunta: cadê os seus pais? A escada. Essa é uma das... Porque com certeza para levar para a garagem, né? Isso. Aí ele fala: olha, meus pais, minha família toda foi para Bertioga, né? Que a gente tem uma casa lá, um sítiozinho lá, tal. A família toda foi para Bertioga e eu tô aqui sozinho, tô dando um jeito, tal. E ainda ele fez um discurso um pouco moralista, né? Porque ele contou o que tinha acontecido com a irmã, com a polícia. Ele virou a mãe, né? Exatamente. Protestou, que imagina, a irmã tinha fugido de casa e agora ela tinha voltado e os pais apoiaram essa volta e que ela ia se casar com o tal namorado e tal. E falou também que o pai era uma pessoa muito violenta, né, que tinha o hábito de humilhá-lo, de bater nele, era uma pessoa extremamente violenta, e falou que a mãe dele era uma pessoa muito sem coração, né, olha o indício que ele dá. Coração. Sem coração. Então eu posso arrancar isso que você não tem. Exatamente. Quero ver o que tem aí. No Já lugar, que você não tem coração. você deve ter uma pedra, aqueles ditos populares. É oca. Oca, isso. Quero ver. O que te pulsa não é um coração. Não é o coração, exatamente. E aí ele fala isso, né? Ele fala que, inclusive, também ele comenta que a irmã dele trabalhava e que maltratava ele, negava coisas que ele pedia
e que assim, ele era meio uma vítima, né? Aí, cara, a notícia se espalhou, né? Foi achado corpos, a polícia está lá. E os vizinhos relatam isso, que eles tiveram que conter uma turba de quase 300 pessoas que quiseram linchar ele. Na porta da casa, na rua. Uma rua pequena, foi juntando vizinho, a notícia foi se esparramando. A polícia percebeu que o tênis dele tinha sangue. Ele tinha respingo de sangue na orelha, que ele não percebeu, né? Ele tinha respingo de sangue na orelha. E a casa tinha vestígios de sangue, que ele não tinha dado conta ainda de limpar, né? E aí... Ele confessa? Ele confessa. Aí, depois de levado para a delegacia, cariado, confrontado com a foto dos corpos, né? Aí ele confessa. E aí ele confessa que ele era uma vítima de uma brutalidade que acontecia na casa dele e tudo mais. E ele fica muito preocupado, ele repete muito isso, sabe? Se ele teria direito à herança. Que na época ainda não tinha Suzane von Richthofen. Exatamente. Se ele teria direito à herança. Isso chama muita atenção dos policiais, dos investigadores, da própria imprensa, não é? Se ele teria direito à herança dos pais. E então ele vai, num primeiro momento, ele vai para o Carandiru, que era a casa de detenção de São Paulo, ali. A Casa do Inferno. A Casa do Inferno. A Casa do depois, Diabo mesmo, ali na rodoviária. Carandiru, ali perto do... Depois ela é demolida, hoje tem um parque bonito lá e tal, mas ele foi primeiro para o Carandiru, e onde ele foi avaliado. Dava né? medo de passar ali na frente, lembra? Nossa, era um horror aquilo, hein? Gente, você viu os caras todos ali amontoados nas janelas, parecia que eles te olhavam no carro. Assim. Você sabe que uma vez, meu pai trabalhava ali perto no Brás, e uma vez a gente tinha ido até lá, eu me lembro que estava eu e meu pai. E ele pegou o carro, ele deu a volta e parou na porta do Carandiru, da casa de detenção. E ele olhou para mim e falou assim, tá vendo esse lugar? Nunca queira estar aí. Meu pai... Era um horror. Era coisa de pai, né? Era coisa de pai. Meu pai, ele passava... O medo que não precisava passar ali para ir para o sítio, mas ele passava. E falava assim, ó vocês, hein? Vocês estão vendo aí? Meu pai falava bem assim, se fizer merda, vai para aí, hein? E eu vou te falar uma coisa, não vem visitar não, hein? Tá vendo essa fila? Não vou estar aí. Eu falava, era forma de educar um filho para não virar bandido na década de 80 em São Paulo. Mas era bom, mas daí... Ele vai para o Carandiru e lá, imagina essa cabeça no Carandiru. Depois ele vai passar, assim, isso foi em 85, né? Ele só vai ser julgado em 87. Tá? E aí ele passa para... Como é que é um lugar lá que se chama? Eu anotei aqui. Do Carandiru ele vai para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Psiquiátrico? Aí ele já vai ele casa... deu inimputável. Aí ele se torna semi-inimputável. Por quê? O que ele tem? Então... O que foi diagnosticado? Então, na verdade, assim, quem atendeu ele, inclusive, foi o Guido. Exatamente, foi o Guido Palomba. Eu tentei falar com o Guido, ele estava fazendo um laudo. Eu falei, Guido... Mas ele não conseguiu me atender ontem, que eu queria ter uma fala dele. Mas em breve Guido estará aqui. Ele foi caracterizado como condutopata, psicopata, entendeu? E é isso que eu te falou no começo, até em cima desse diagnóstico do Dr. Guido, que ele teve várias possibilidades, não é? Sim. De mudar a conduta dele, porque ele espera a irmã, ele espera os pais dormirem. Então não foi uma coisa que não foi planejada, foi muito mal planejada, obviamente, como a gente sabe que todo psicopata ele é pobre, né, em termos gerais. Mas foi muito mal planejado.
Mas foi planejado. Foi Ele planejado- esperou depois a irmã, ele se esconde para alvejar Uma pergunta, ela. foi planejado na hora, porque as pessoas falam assim, mas não foi premeditado por causa Não, premeditação significa que você precisa pensar 10 anos antes. Ele foi... Tudo acontece na hora e a premeditação, inclusive, então, ó, vou matar minha mãe, vou matar meu pai, vou matar todo mundo que aparecer. É. Ou ele já tinha esse desejo? Então, isso vai aparecer na investigação mais para frente, tá? Num primeiro momento, a gente percebe isso, que ele tem um planejamento ali no momento de pegar os pais, depois de se esconder para pegar a irmã. Inclusive a maldade, né? Né? Depois de fingir que estava dormindo para pegar outro irmão, acalmar o menor e depois matar, recarregar a arma. Esfaquear com raiva o corpo dos pais. Então, assim, dá para ver que tem um certo enredo planejado, né? Que obviamente, vai acontecendo, porque ninguém consegue prever qual ele não previa, por exemplo, que depois de um tiro na cabeça da mãe, ela estaria gemendo com algum tipo de vida ali. Ele não conseguiu prever isso, mas ele conseguiu prever qual seria o próximo passo a partir daquilo. Ele sonhou muitas vezes com aquilo. Talvez ele tenha fantasiado, sonhar sim. acordado, No sentido de fantasia, devaneio. Ele pôs os corpos no carro, ele levou os corpos para perto do cemitério e deixou lá, como se fosse assim, uma coisa simplista, pobre, pueril. Ele volta e começa a limpar a cena do crime. Ele vai comprar o pãozinho dele, não é? Então, quer dizer, todos esses indícios vão apontando para nós frieza. Culpa zero, né? Um nível de frieza, culpa zero, falta de uma emotividade pelos parentes próximos. Porque, assim, todos foram colocados no mesmo patamar. Se ele tinha algum problema com a mãe, ou se naquele momento ele tinha tido alguma rusga com a mãe, isso foi generalizado para a família toda, para um irmão de 8 anos que provavelmente pouco deveria afetar a vida dele, e, no entanto, ele também... Não poupa ninguém. E não poupa ninguém. Já olhando a herança? Então... Meio Ana Flávia e Karina, da família Gonçalves? Os investigadores acreditam que sim. Os investigadores acreditam que sim. Por quê? Porque isso ficou muito claro, a preocupação dele com a herança, Beto. Né? E tinha acontecido há pouco tempo antes. Acho que tinha sido naquele final do ano, né? Dezembro, novembro, que veio essa herança para o pai. Que o pai estava com essa quantidade de dólares, com essa ideia, e que, aliás, que inclusive esses dólares sumiram, tá? Ele disse que não está com ele? Sumiram, não sabemos. Ninguém sabe para onde foi parar esses dólares. Olha que interessante. Então, quer dizer, o elemento herança foi um elemento de estopim, entende? E isso corrobora o diagnóstico dele. Dessa frieza. Porque, frieza. Assim como a Suzane mata os pais... Para ter o dinheiro e a liberdade e a independência que ela queria... E vai para o motel. Se ela transou ou não, como ela não transou, não importa. Ela escolhe um lugar para ser um álibi, que é um motel. É muito forte, né? Perto do seu aniversário e tudo mais. No caso dele, ele vai comer o pão, ele vai fazer o café da manhã, ele come a pizza com a pizza amanhecida. A pizza amanhecida. Que ele mesmo não usufruiu porque ele nem estava no noivado. Exatamente. Então, ele tem uns indícios de oportunismo. Se bobear, ele cortou a faca com a faca que ele matou. É uma coisa muito... Tem aí tem uma ironia. Uma ironia, uma cruel, frieza, né? um sarcasmo por trás disso tudo, entende? Tem uma... E se colar, colou, né? Vai que cola. Vai que cola. Que eles foram para Bertioga, acharam os corpos, não sabem quem matou, e ele, além de tudo, posa de órfão. Ainda vai ser abraçado, né? A ideia é muito pobre, né? Vai ver que alguém pegou eles no caminho, matou a família toda e largou lá. Como você está vivendo uma ideia, você está muito
imerso numa ideia violenta, né? E muito arrogante, né, Carlos? Arrogante. Porque você acha que você controla tudo. Exatamente. Mesmo nessa ideia arrogante é burra. a postura, inclusive a postura, talvez, de você querer pegar uma herança que não lhe diz respeito só para si, não é? É uma ideia arrogante. Você querer, aos 19 anos, viver de uma herança que não lhe cabe, que você teria que, por ordem natural, dividir com seus irmãos, também é uma arrogância, né? E é uma pobreza, talvez, de um tempo em que as famílias de classe média, 1985, estavam imersas nessa questão de violência, de assaltos domésticos e tudo mais, e eles poderiam ter sido chacinados, ele acreditou que isso iria passar ileso, né? Então, é uma pobreza de pensamento muito, muito grande. Aí, a investigação foi, enfim... aí ele foi para a casa de custódia de Taubaté e, finalmente, ele foi, uma vez julgado, né? Em 1987, ele pegou 25 anos de pena e ele vai para o Franco da Rocha. Que é um manicômio. Que é o manicômio então ele foi judiciário. julgado como semi-imputável. Semi-imputável, porque, Mas- segundo o laudo de alguns psicólogos... Mas mesmo assim ele vai para o manicômio. O manicômio não tem data para sair. Então, como ele... Sim, mas ele está com a pena Tá de 25 lá com a pena só de para você 25 se saber. for e ele tem esse prazer, né? O esquizofrênico... Ele tem esse prazer e tudo mais. Ó, para você ter o que o Dr. Guido fala, que ele avaliou o Roberto Pelker várias vezes. Ele afirma em documentos Isso. oficiais que o mal de Pelker é de origem orgânica e sua estrutura psíquica frágil não suporta verdadeiras contrariedades. Que é o que acontece com a mãe, né? A mãe vai lá e fala, desliga esse som, menino. Como ele é inteligente, tem uma certa vivência, supõe-se que, em eventual novo delito, poderia agir de forma mais elaborada, evitando errar novamente. Podem ser delitos sem sangue. Coisa interessante, quero que eu te perguntar, que é um pouco na análise do Dr. Guido tem isso. Ele foi além de tudo. Ele pode melhorar como psicopata? Sim, Ficar mais claro. inteligente? Claro, claro. E o que é mais interessante da história toda, também ele pode ter parado por aí, porque, veja, a ironia da história, ele acaba sendo recompensado nessa história toda. Ele acaba sendo reforçado. Por quê? Em 2013, ele entra, na verdade, dá um... Ele ficou com herança. Então, ele ele conheceu uma agente penitenciária lá no manicômio do Franco da Rocha. E eles começam a ter um relacionamento, né? Tanto é que foi levantado até uma auditoria interna para eles verem em que circunstâncias isso aconteceu e coisa e tal. Isso foi levantado. Tá? Ele começou a sair, não é? Para ir visitar a mulher? Isso. E aí ele entra com pedido de Indulto. Não, é um pedido antes de Baixar a pena ali. Baixar a Como é que é o pena. nome daquilo? Redução de pena. Redução de pena. Ele começa a entrar com pedido de redução de pena. E esse pedido ia ser julgado por volta do mês de julho Do mesmo ano? de 2013. 13 agora. 2013. 13. 13, então, há 10 anos. Isso. Só que um mês antes veio o indulto. E aí, ele tá solto? Um mês antes veio o indulto e ele foi indultado. Como assim? Ele tá solto? Ele está solto. Ele está juro que eu pegou de solto. surpresa, porque eu achei- Ele estabeleceu um relacionamento estável com essa agente penitenciária que também entrou com um processo para ser administradora dos bens que ele teria de direito, E ele herdou e ele herdou o sobrado. a casa que ele morava, que foi cena do crime, Bertioga. né? A casa de Bertioga, E o carro que ele levou. e 2 terrenos também. O pai tinha um terreno em São Paulo e um em Bertioga.
né? Terrenos. Sim. Né? E se bobear onde for Ele esse herdou terreno, os bens for um dos terreno- avós, né? Ele herdou os bens dos avós. ou seja, o crime compensou. Ele herdou o seguro de vida do pai e ele herdou O assassino... uma ação trabalhista, de direito trabalhista que o pai estava movendo também. Então ele foi reforçado na ideia original de ficar com a herança. Ou seja, Ou seja, Suzane von Richthofen e Ana Flávia Gonçalves chegaram atrasadas. pois é. Porque até está neste livro aqui, que quem mandar o superchat vai concorrer ao sorteio do Ulisses, autografado por ele, da Suzane von Richthofen, a história da menina que matou os pais, aqui, assassina manipuladora. No livro, Ulisses explica que, antes da Suzane, se você cometesse um crime, vamos supor, eu tenho 2 irmãos, eu mato minha mãe, meu pai e meu irmão. Até antes da Suzane, os meus irmãos tinham que entrar com uma solicitação no Ministério Público para que eu não tivesse herança, mesmo eu tendo matado meus pais. Pós-Suzane foi criada uma lei que agora é automático. Se eu matar uma pessoa da qual eu vou herdar alguma coisa, eu não herdo nada. Então já morreu. A Suzane ainda pega a lei antiga, tanto que ela tenta até hoje ainda ter alguma coisa de herança. No caso dele, ele realmente Herdou. teve tudo. Teve tudo. E ele está vivo, porque em 85 ele tinha 18 anos, ele tem o quê? 5 anos a mais que ele, tem 55. Faz a conta. Em 85 ele tinha 19 anos e ele pegou 25 anos de pena. Não, A partir de 25 anos de pena. Faz a conta. 85 mais 25. Mais 20 seriam 2005. Mais 5, 2010. 2010. Eu vou nas minhas formas de fazer contas. Mas como ele está no manicômio judiciário, com o semi-imputado... Mas manicômio, para ele sair, um psiquiatra tem que dar um laudo. Então, só que ele foi indultado. E é no mesmo manicômio, mas indultado, bem, mas é no mesmo manicômio, pelo que eu estava vendo aqui, do maníaco da Cantareira, que saía aos fins de semana e matava os as meninos crianças. lá, que eram vizinhos que ficavam por ali. É o mesmo manicômio. Exatamente. Esse manicômio está soltando gente, hein? Então, aí vem esse questionamento. O Biel né, Cadu foi lá também. Aí vem esse questionamento, que é... os indultos de crimes gravíssimos, esses crimes graves que são indultados sem laudos psiquiátricos. E que cacete é esse de indulto, gente? Mas é uma coisa assim, indulto do quê? Você matou, você roubou, você criminou, você fez... Eu entrevistei a doutora Kelly César, amanhã vai ao ar uma entrevista fantástica que eu fiz com ela sobre sobre o entendimento? Suzano. O entendimento é que ele teria cumprido os 25 anos? Ok, mas e a semi-imputabilidade não dele? Não pode, então tem que ser levado em consideração. Então, aí ele é indultado. E não se faz indultado independente de qualquer laudo psiquiátrico. E aí? Então, a doutora Kelly falou uma coisa ontem que eu adorei, que vocês vão ver na entrevista amanhã. Ela fala assim: você não tem direito a cometer crime. Isso não é uma questão de eu acho ou não acho uma liberdade de expressão. Crimes não podem ser cometidos. Ponto. Desde Caim e Abel. Desde Caim e Abel. Então acabou. É uma questão seguinte: como indultar um criminoso? É algo para mim que eu nunca consigo entender. Eu também não consigo. Eu não consigo porque eu acho que realmente é uma palhaçada essa coisa da régua. Vamos cortar, não precisa... Foi pena, ganhou pena de 9 anos, mas não precisa ir para cadeia. Então, para quê? Então vamos para a festa, gente. Vamos para o estelionatário, porque você faz estelionato, você não vai preso. Você mata, você fica, depois vira celebridade. Ainda você consegue herança e recebe indulto. E ainda tem uma namorada que te dá um carinho, um afago, uma atenção. Para um psicopata é o que ele mais quer, né? Alguém que ainda cuide do que ele manipulou precisa. Ele conseguiu, no final, melhorou. manipular toda a situação. Veja, os vizinhos... É muito interessante ouvir isso. Olha como isso também corroborou no diagnóstico. Os vizinhos, um deles, que foi, com a ajuda de outros, tentou conter a turba para ele não ser linchado,
visitou ele na cadeia, no Carandiru, né? Porque deveria, como vizinho ali antigo, da família, um crime chocante, porque eu me lembro desse crime, Beto. Eu me lembro perfeitamente. Eu tava entrando na faculdade de psicologia e muita gente veio me perguntar, né, o que eu achava, como é que eu via aquilo. E eu estava começando na faculdade de psicologia, eu não tinha ainda experiência nenhuma, nem conhecimento técnico disso, e foi muito chocante, muito chocante. Saiu páginas inteiras durante muito tempo no jornal. Hoje é um crime mal documentado. Hoje é um crime muito mal documentado. Você não acha muitas imagens. Não, porque... Você não tem imagens das vítimas. Não. É um crime pouquíssimo. Se vocês olharem, estão tendo poucas fotos, porque realmente não tem. É um crime mal documentado. Mas esse vizinho, até por uma questão afetiva, que deveria conviver com a família, esse vizinho foi visitá-lo. E esse vizinho conta, 2 vizinhos foram visitá-lo, né? E um deles conta que ele perguntou para ele qual foi a sensação de você atirar nos seus pais. E ele teria dito, a sensação foi de atirar num saco de batata. Nossa. Eu não sei se foi para chocar o vizinho, porque, pelo jeito, a vida dele, ele não estava nem aí para os vizinhos, que para quem põe música de madrugada alto. Mas, assim, ele foi honesto. Para eles, os pais atrapalhavam todo o controle que os pais tentavam pôr, toda a disciplina, até talvez de uma forma errada, caótica, agressiva, disfuncional, atrapalhava a vida dele. E ele queria viver a vida dele. Ele queria usufruir da vida dele. Esses psicopatas, o que eu percebo é que eles têm uma urgência com o tempo, né? Ele tem uma urgência com o tempo e uma necessidade a Suzane, Ana Flávia. A necessidade tem que ser agora. Eu quero ser agora. A herança e assim, é minha. Ninguém mais. Ela é minha de direito. É minha porque papai e mamãe não me amaram. Isso. E eu mereço porque eu sou o filho que agora só eu mereço. Eu quero minha herança agora. Meus irmãos não precisam. Uma já trabalha, outro já não sei o quê. Eles vão se justificando, né? Eles vão criando justificativas. Não, e ele é uma vítima. Minha mãe me chamava de vagabundo. Ué, mas porque talvez você seja, né? Ela só estava querendo te mostrar o que você é. Eles são vítimas do mundo, né? Eles são vítimas do mundo. O mundo deve para eles. E é sempre um saco sem fundo. E quer te convencer que praticamente o que ele fez foi quase nada. Foi por amor, praticamente. Porque ele deveria ter dado 80 facadas. Ele só deu 10. Não, ele tem sempre esse tipo de convencimento. E, moral da história, a casa depois foi vendida por um preço... foi vendida no final? A casa depois, no final, foi vendida. Porque eles estavam alugando no começo, né? Não, ninguém queria morar lá, né? Então, hoje se mora. Tem gente morando lá. Tem gente morando lá. Não botaram abaixo essa casa e construíram outra casa? Não botaram essas casas assim, da Suzane, você moraria? Você moraria na casa da Suzane? Eu não tenho problema de morar num lugar que alguém morreu por saúde, porque a vida caiu. Agora, onde teve esse ódio? Eu acho que se eu não soubesse, tudo bem, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, né? Minha filha, mas antes a gente comprou um apartamento. O apartamento era antigo, eu fui descobrir se alguém tinha se matado a gente pede uma história. Não, isso aqui teve morte morrida, eu não quero, não. Porque eu não, mas nem barato, nem caro, nem nada. Porque essas casas, tipo MTV da vida, que eles viram um filme de terror de fato, qualquer barulho. Aliás... Imagina, coitada da pessoa que está morando nela agora. Aliás, esse crime e essa ficção, né, de MTV tem muito a ver. É muito parecido. Porque essas famílias essa história do cara ouvir vozes de alguém que matou, que está enterrado ali dentro. E que vai matando todos os outros que vai falando para ele fazer, porque ele ouve vozes e tudo mais. Dá um certo... Eu não conseguiria viver. No caso do MTV, ele tem esse relato de ouvir vozes. Né? Ele tem de alguém que passou pelo que ele vai ser obrigado a passar agora. Exatamente. Agora, essas casas, tipo Rua Cuba, é uma rua que eu não gosto nem de passar. Porque são casos muito familiares, icônicos de morte, isso, aquilo, que você não sabe
Aí dá mais Rua Cuba que você não sabe o que A aconteceu. Rua Cuba é depois, né? De 85. É 89. Então. Esse 88 foi. pra 89. Esse crime da Vila Santa Catarina foi, acho que. Ele foi o primeiro. Foi o primeiro crime Familiar dessa magnitude. Dessa magnitude. Teve a foi. Rua APA, o Castelinho da Rua APA, que é lá de 1900, que a gente vai fazer um caso narrado uma hora. Pode até ser um aqui, mas ele é bem antigo, que é aquele castelinho que tem no Minhocão, Sei. que eles eram donos do Cine Broadway nos anos 20, e o pai morre, e parece que o filho mais velho briga com a mãe e com o irmão mais novo, mata a mãe e o irmão e se mata. Tá. E tem o próprio terreno ali do Joelma, que a gente falou, né? Ah, que do antes era o cara do crime do poço. Exatamente, o crime do poço, que ele mata... Mas já era um cemitério indígena. que ele mata a mãe e mata as irmãs e joga tudo no poço. E depois vai e se mata. Mas... Então já tinha, mas veja, eram crimes... Mas lá de trás, 20, muito 10... isolados e você tem uma diferença. São crimes cometidos por adultos. Esse crime, a partir daí, aí começam a ser crimes cometidos por jovens. Por jovens recém-saídos da adolescência, recém-independentes legalmente. Entende? Então, o que você percebe é que vai... E com outros requintes de crueldade, né? Não só tiro, mas facada, e põe o corpo no carro, e arrasta o corpo, e joga o corpo lá, coisa É um desrespeito a tudo, né? O crime, a Suzane, tudo aquilo Suzane que foi, 2000 de dar pancada e coisa e tal.